Daniel, capítulo 2, versículos 31 até o 44. Diz o seguinte: Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram de corte de ferro, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e no barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó que debulha do trigo no eiro durante o verão. O vento os levou sem deixar vestir. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse sonho que nós interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis, o Deus dos céus, que tem dado domínio, poder, força e glória. Nas suas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram de parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram de parte de ferro e parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o barro não se mistura com o ferro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Amém. Aqui Daniel interpretava o rei de Nabucodonosor, um sonho do rei de Nabucodonosor. E ele falava sobre os reinos que viriam. E eu quero falar um pouco sobre esses reinos que sucederam a essa profecia. O primeiro reino é o reino da Babilônia, o qual, então, Nabucodonosor era o rei. A Babilônia foi um império muito forte, muita grandeza. Talvez uma das grandes referências que nós temos da Babilônia foi um jardim que o rei Nabucodonosor fez para sua esposa. Um jardim tão lindo, tão fantástico, conhecido como o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo. Então foi um reino muito poderoso da sua época que realmente dominou o mundo. Depois deste reino, veio o segundo reino, como a prata, o reino da Pérsia. O reino da Pérsia, então, foi o reino que conquistou a Babilônia, e o primeiro rei do reino da Pérsia foi Ciro. Ciro, então, conquistou o mundo na sua época. Uma rainha conhecida bíblica desse reino foi Esther. A história de Esther se desenvolve durante o reino da Pérsia. Então, esse é o terceiro reino que Daniel comentava. Perdão, segundo reino. Terceiro reino, Grécia. E aqui, quero um pouco da sua atenção. Sem dúvidas, foi o reino que mais influenciou a Terra, cujas ideias perduram até hoje. Um dos grandes personagens do reino da Grécia foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele foi tão poderoso, tão sábio, tão destemido, que com apenas 18 anos, ele conquistou toda a parte oriental do mundo. Com apenas 18 anos, ele conquistou toda a parte oriental do mundo. E aos 34 anos, ele conquistou a parte ocidental e dominou o mundo inteiro. Ou seja, muito jovem, muito poderoso. Mas a Grécia não foi conhecida apenas pelo rei Alexandre, apenas pelo imperador Alexandre. A Grécia principalmente foi conhecida pela sua filosofia.
E nós conhecemos até hoje os grandes filósofos da Grécia, que foram Sócrates, Aristóteles e Platão. Então, a Grécia, ela teve uma influência muito maior que os outros reinos. Inclusive, o Novo Testamento está escrito no grego. O original do Novo Testamento foi escrito no grego, tamanha influência da Grécia. Então, porém, talvez foi o reino mais inteligente. Por quê? Porque eles apenas não conquistaram o mundo, mas eles influenciaram o mundo. Como assim? Eles influenciaram o mundo na maneira de pensar, na sua filosofia. Então o mundo não apenas foi conquistado, mas ele começou a pensar como os gregos pensavam. E na verdade hoje, nós pensamos como os gregos pensavam. Hoje, nós somos profundamente influenciados pela cultura e pela filosofia grega. E eu vou provar para ti. Vamos lá. O que é isso? Alguém me descreva esse vaso. Descreva. Adjetivos, please. Vidro. O que mais? Oi? Resíduo. Vidro, não vidro. Azul. Olha. Oi? Comprido. Comprido, ele é comprido. Com flores. Transparente. Ele quebra? Vamos. Não, não vamos fazer. O que mais, gente? Ele é bonito? Cheio de água. Bonito e cheio de água. Então, vocês descreveram esse objeto puramente com a mente grega. Ele é azul, ele é de vidro, ele tem água, ele é comprido. Vocês descreveram a aparência dele. Sabe como um hebreu pensa quando ele vê um objeto? Coisa para colocar flor. A mente hebraica, ela é totalmente voltada ao propósito. Ou seja, isso aqui é uma coisa para colocar flor. Se é bonito, se é feio, se é transparente, se é verde, isso é muito fácil. O grego ele é extremamente voltado para a aparência. E eu te pergunto, você acha que a nossa sociedade é voltada para a aparência? Sim ou não? É importante estar bonito, sim ou não? Quem aqui está bonito hoje, levanta a mão. Quem é sincero, levanta a mão. Glória a Deus. Mas a mente de Deus e a mente hebraica, entenda, o povo hebraico pensava como Deus pensa. Ela não é voltada para, enfim, olha, uma cadeira, ela é azul, confortável. Cadeira, se tu tentares interpretar, traduzir, a palavra cadeira no hebraico vai estar escrito mais ou menos assim, sentador. Ou seja, o propósito é o que define a coisa. Mas quando nós olhamos a cadeira bonita, azul, confortável, elegante, perfeita, nós olhamos para a aparência. Isso vai ser profundamente importante depois, no decorrer da palavra. Então nós vamos para o quarto reino. O quarto reino que dominava a terra no tempo de Jesus foi o reino de Roma. Os romanos. Então na época de Jesus, quem dominou a terra foram os romanos. Dominaram a terra, conquistaram a Grécia, colocaram todo mundo para correr. Porém, escute só, eles não alteraram a filosofia. Eles apenas conquistaram o mundo, mas eles não alteraram, eles não colocaram a sua cultura no mundo. Eles continuaram falando a língua grega. Eles continuaram estudando a filosofia grega. Eles continuaram pensando como os gregos pensam. Eles continuaram fazendo as coisas como os gregos faziam. Eles conquistaram a terra, dominaram o mundo, foram extremamente fortes, violentos, como o ferro. Mas, porém, eles não implantaram a sua cultura.
Então Daniel falava, mas surgirá um quinto reino. E esse reino esmigalhará, debulhará, acabará com todos os reinos. E esse reino que surgirá, subsistirá para sempre. E Jesus, ele chega anunciando a seguinte mensagem: é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Então, a partir de agora, todos os outros reinos, não, porque agora chegou o reino de Deus. E Jesus, se nós olharmos principalmente os quatro evangelhos, nós veremos várias passagens sobre o reino, como se comporta o cidadão do reino, as bem-aventuranças, bem-aventurados, pobre de espírito, porque dele o reino é bem-aventurados mansos. Ele começou a descrever, cara, seguinte, agora chegou o reino, e eu quero mostrar para vocês como se comportam os cidadãos deste reino. Eu quero mostrar para vocês como será o comportamento de vocês nesse reino. Então agora, Jesus veio trazer o reino de Deus. Porém, ele precisava de alguém para implantar o reino de Deus na terra. Como agora? Quem é que vai implantar esse reino? Quem vai implantar a cultura desse reino? Quem vai implantar o comportamento desse reino? Quem vai colocar, quem vai implantar a linguagem do reino, o amor do reino? Eu preciso de alguém. Eu preciso de um pessoal que faça isso. E ele fundou a igreja. Quem é a igreja aqui? Olha para a pessoa do seu lado. Quem você é a igreja? Você é a igreja? Você é a igreja? Então agora Jesus precisava de alguém para implantar o reino, para implantar a verdade do reino, esse reino que subsistiria para sempre. Porém, agora vem a parte mais interessante da história. Vou fazer uma pesquisa aqui. Vamos fazer uma pesquisa. Quem aqui acha que Jesus inventou, pela primeira vez, falou a palavra igreja? Quem aqui acha que Jesus foi a primeira pessoa a falar a palavra igreja? Levante a sua mão. Que Jesus inventou a igreja, que Jesus inventou a palavra igreja. Levante a sua mão. É o mesmo, né? Tipo, sempre pega ratão, né? É muito legal fazer isso, sério. Uma das coisas que foi legal quando eu me tornei pastor é fazer isso. Esse pega ratão é muito divertido. Jesus, quem acha agora que Jesus não inventou a palavra igreja? Que Jesus pegou uma palavra conhecida. Enfim, quem não acha nada, quem acha que o Grêmio vai ficar campeão brasileiro, enfim, essas coisas. Agora eu quero mostrar para vocês de onde Jesus tirou a palavra igreja. Igreja não foi uma palavra nova. Olha a resposta. Igreja não foi uma palavra nova. Jesus pegou uma palavra extremamente conhecida da época. Ele não chegou e inventou, puxa Deus, me dá um estralo de criatividade agora, eu preciso de um insight. Pai, insight aqui, igreja. Igreja, gostei. Eclésia. A palavra igreja no grego é a palavra eclésia. 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 Repita comigo, eclésia. Então Jesus, vocês serão a minha eclésia. Mas agora é interessante nós entendermos de onde veio essa palavra. É uma palavra extremamente conhecida da época. E para falar um pouco de onde veio essa palavra, eu quero falar sobre o Império Romano. E eu preciso de 2 voluntários. Gente, rapidinho.
Esse pessoal do cadastro parece sempre gente corajosa. Glória a Deus. Vem aqui pra cima, então. Mais um voluntário, por favor. Vem pra cá, vem pra cá. Oi. Muito bom. Vocês aqui são uma cidade. Tá? Vocês mandam na cidade. Vocês são os caras da cidade. Prefeito e vice-prefeito. Eu sou o Império Romano. Forte, gordo, forte. Bom dia. É de dia, tá? Enfim. É de dia, o sol, a luz. De dia. Na época não tinha luz, então de dia era melhor. Bom dia, senhores. Bom dia, eu sou o Império Romano, tudo bem? Tudo bem? Calma. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês. Cara, forte. Nós, do Império Romano, queremos conquistar a cidade de vocês. E para isso nós vamos dar duas opções. A primeira opção é vocês pacificamente, vocês vão dar a cidade de vocês para nós. Vocês vão entregar a cidade para vocês, de vocês para nós. Nós cuidaremos da saúde, da segurança, da paz, das leis, e vocês só vão precisar, todos os cidadãos da cidade de vocês, vão precisar pagar imposto para nós. Tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção é, vocês dizem não, a gente entra na cidade de vocês, mata todo mundo e destrói toda a cidade. Então, qual opção vocês escolhem? A primeira opção? Foi um prazer fazer negócio com vocês. Foi um prazer. Obrigado. Vocês podem sentar agora. Então o Império Romano se comportava exatamente assim. Um império com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de soldados, e os soldados mais violentos do mundo, contra uma cidade. Qual era a chance daquela cidade? Zero. Então, o Império Romano, Roma entrava naquela cidade, dominava aquela cidade. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como? De que jeito? Esse Império Romano ia dominar aquela cidade. Como ia cuidar da saúde daquela cidade, da segurança daquela cidade, ia cuidar da paz, das leis? De que maneira o Império Romano ia cuidar daquela cidade? Presta atenção. O Império Romano deixava naquela cidade algo chamado Assembleia de Governo. Repito. O Império Romano deixava naquela cidade algo chamado Assembleia de Governo. Oficiais, centuriões, soldados. E aquela Assembleia de Governo tinha o dever, então, de cuidar da proteção da cidade, de instalar a cultura de Roma naquela cidade, as leis de Roma naquela cidade. E essa palavra, Assembleia de Governo, é a palavra Eclésia. Então toda a cidade, Jerusalém, Jericó, Belém, todas as cidades tinham algo de Roma chamado Eclésia, uma Assembleia de Governo. Então quando Jesus puxou a palavra igreja, ele não puxou uma palavra nova. Ele olhou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, vocês serão a minha eclésia, a minha assembleia de governo nessa terra. Vocês compreendem quanto isso é poderoso? E pode melhorar. É tipo Grenal, sempre pode ficar melhor. Agora eu quero puxar o texto. Quando Jesus falou pela primeira vez sobre a eclésia. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 16,
versículos 13 até o 19. Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o 19. Acharam? Posso ler? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Por isso, agora presta atenção, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Então a revelação de eclésia, a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, sobre eclésia, é num lugar chamado Cesareia de Filipe. E eu tive o prazer de estar lá. Exatamente lá, em Cesareia de Filipe, em Bânias, neste lugar chamado Portas do Inferno. Então Jesus levou seus discípulos para esse lugar chamado Portas do Inferno, Cesareia de Filipe. E lá ele começou a conversar com eles. Olha, quem os homens dizem que eu sou? Elias? João Batista? Enfim, Deus Malafaia. E perguntou quem era. Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha pedra. As portas do inferno não vão prevalecer. O que vocês estão vendo, e eu vejo Jesus mostrando para eles. Olha agora para as portas do inferno. Estão vendo? Isso não vai prevalecer contra a minha igreja. Mas agora eu quero falar o que eram as portas do inferno. Como eu falei, eu tive o prazer de estar lá. Então, os judeus, os historiadores, nos explicaram o que era essa famosa porta do inferno. Nesse lugar chamado Porta do Inferno, ou Porta do Inferno, existiam 3 templos. 3 templos de deuses pagãos. O primeiro templo, não sei como é que eu vou conseguir fazer vocês imaginarem, enfim. O primeiro templo, que ficava aqui nessa entrada, na boca de uma caverna, era o templo de Deus Pan. O que era o templo de Deus Pan? Qual era a finalidade de Deus Pan? O Deus Pan era um Deus conhecido por oferenda de crianças, de bebês. Diariamente, pais levavam seus filhos, seu bebezinho, sua criança, para oferecer ao Deus Pan. Diariamente, crianças, bebês eram mortos ali, em oferenda, sacrifício ao Deus Pan. Você imagina um lugar onde diariamente crianças são mortas? E a promessa para essas crianças era: agora, essas crianças vão ser mortas porque elas vão para um lugar onde elas nunca vão envelhecer. Elas vão continuar sempre as mesmas. E é por isso que existe um desenho chamado Peter Pan. Então o desenho Peter Pan é referência ao Deus Pan. A Terra do Nunca, Sininho. Então um lugar onde as crianças jamais envelheceriam. O lugar é a morte. Então crianças eram oferecidas a Deus Pan diariamente. Do lado desse lugar existia um templo ao Deus Zeus. Lembra que eu falei que os romanos conquistaram tudo, mas não mudaram a cultura grega? Então,
Dentro do Império Romano continuam os templos dos deuses gregos, e ali existe o lugar do templo do deus Zeus. E no templo de Zeus também eram sacrificados animais. Pessoas não, crianças eram Deus. Mas animais, muitas coisas eram sacrificadas. Então, diariamente, existiam sacrifícios ao deus Zeus. E do lado do templo de Deus Zeus, existia um templo para César. E César era imperador de Roma. Então, na época, o imperador era como se fosse uma divindade, um deus. Então, eles tinham templos espalhados pelo Império Romano para que as pessoas viessem até o templo e oferecessem sacrifícios. Então, ali existiam sacrifícios para três deuses. O imperador César, o deus Zeus e o deus... Você consegue imaginar um lugar onde é sacrifício de três deuses diferentes todo dia, o tempo todo? Você consegue imaginar a opressão espiritual daquele lugar? E agora eu vou contar algo que talvez vai deixar você chocado. Os historiadores judeus contam que a opressão era tão grande naquele lugar, o ocultismo era tão grande, a feitiçaria era tão grande naquele lugar, que na frente daqueles três templos, as cabras, olha que bizarro, dançavam demonizadas. Você consegue imaginar cabras dançando endemoniadas, demonizadas? Não sei, eu tentei imaginar até hoje, fiquei tentando imaginar. Para mim, inclusive, foi a primeira aparição de um grupo de dança infantil. As Cabretes. As Cabretes. Primeira vez que nós vemos grupo de dança funk na Terra. Mas o lugar onde cabras dançavam endemoniadas. Bizarro! E nesse lugar de sacrifício de crianças, de animais, de ocultismo, feitiçaria, Jesus leva ali os seus discípulos. Olha para isso! Olha para toda essa porcaria que está sendo feita aí. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não vão. Cara, ou seja, pode ter ideologia de não sei o quê, pode ter feitiçaria, pode ter tudo contra a igreja. Não vai prevalecer. E depois foi mais bacana que Jesus disse, olha, chaves do reino, a chave dos céus. Se tu ligar na terra, você ligar no céu. Se tu ligar nos céus, você ligar na terra. Porque eu estou dando as chaves do reino para a igreja. Para mim, a missão mais importante de Jesus na cruz não foi a salvação. Ai, meu Deus. A missão mais importante de Jesus na cruz foi, sem dúvida, resgatar a autoridade do inferno. E junto nesse pacote estava a salvação. Quando Jesus foi para o deserto, lembra que o diabo ofereceu? Se tu me adorar, eu te dou todos os reinos. E Jesus também falou, olha, o mundo jaz do maligno. Então quando Jesus morreu, ressuscitou, ele foi até o inferno e arrancou a chave, a autoridade do diabo. Agora, o mundo não é mais do maligno. A autoridade do mundo não é mais do maligno. Agora, a autoridade do mundo, a autoridade desse planeta, dessa terra, está nas mãos da igreja. Não é o diabo que manda, meus queridos. Quem manda nessa terra é a igreja. Vocês estão entendendo o quanto é diferente entender a igreja como uma igreja que governa, que tem autoridade, que é forte, que é valente, que vai. Nós somos uma igreja forte, amém? Mas porque o tempo passou e a igreja se comportou como igreja fraca. Porque o tempo passou e muitas vezes a igreja, ao invés de pensar, de avançar, preferiu recuar, ter medo. Por quê? E tem um versículo muito conhecido que diz: não
vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, vocês não podem se conformar com o que é verdade aqui, porque o que é verdade aqui é uma mentira. Vocês não podem se conformar com o que esse século diz que é verdade. Não, cara, não é verdade. Porque só existe uma verdade nessa terra, e o nome dela é Jesus Cristo. Então nós não podemos nos conformar. E o grande problema é que nós nos conformamos. E aqui está um segredo para tudo: mudar a nossa mentalidade. E agora eu quero falar um pouco sobre a mente grega. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre a mente grega? Vamos lá. Como Deus pensa? Você já parou para pensar como Deus pensa? É muito simples. Deus tem uma mentalidade. E Ele ensinou a sua mentalidade a um povo chamado Israel. O povo hebreu, o povo judeu, o povo que foi o seu povo. Então, se nós queremos entender como Deus pensa, nós precisamos olhar para o povo de Israel, para as leis. Mas nós, e agora eu quero que você entenda isso, fomos profundamente influenciados pela cultura grega, pela filosofia grega. E aqui eu quero falar hoje de algumas diferenças que nós precisamos transformar, mudar, cambiar. E a primeira é: igreja como instituição templista ou igreja como instituição orgânica. Por causa da cultura grega, hoje nós nos moldamos ao padrão de instituição. Ou seja, o grego trouxe para essa terra a ideia de instituição. Hoje as igrejas têm uma placa, a igreja tem um seu nome. Nós temos a oficina do Zé, nós temos, enfim, lancheria, nós temos pizzaria, e tudo é uma instituição. Então, a igreja se tornou uma instituição. Mas Jesus institucionalizou a igreja. Jesus chegou e disse: cara, vocês são uma instituição, agora vocês precisam seguir uma cartilha de regras, vocês precisam alugar um templo. Jesus fez isso? Não. Jesus, ele sempre pensou igreja como uma instituição orgânica. Como assim? O que é uma instituição orgânica? Você sabe o que é uma instituição orgânica? Igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Hoje, nós estamos na igreja. Amanhã, no teu trabalho, você continua na igreja. Amanhã, na tua escola, você continua. Porque igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Você é igreja todos os dias da vida. E Jesus, eu gosto muito, tá? Jesus era genial. Ele chamou seus discípulos e, para mim, uma das frases que mais marca no ministério: estou enviando vocês como cordeiros, como coração de cordeiros, mas em meio a lobos. Igreja não é uma instituição templista, não é um lugar que nós nos reunimos, não é um lugar onde nós pensamos que minha igreja encha cada vez mais, porque eu possa colocar um monte de gente aqui para fugir do mundo mal, porque o mundo é muito mal, então eu quero que todo mundo venha para cá. Não! Igreja é uma instituição orgânica, onde as pessoas são enviadas, onde as pessoas vão para o seu trabalho ser igreja, onde as pessoas vão para o seu colégio ser igreja, para a sua faculdade ser igreja. Igreja é chamados para fora. Uma vez um profeta me disse, e aquilo me impactou a minha vida: cara, vocês ficam felizes com igreja cheia. Vocês precisam começar a ficar felizes quando a igreja estiver vazia. E eu fiquei, cara, ele está pensando só isso dentro da igreja. O cara está maluco. Por quê? Porque vocês precisam ser igreja lá fora. Aqui é muito fácil. Pregar para o pastor Anderson, pastor Robson, é muito fácil. Pregar para quem é crente é muito fácil.
E aí, velho, pregar lá fora pro teu trabalho contra todo mundo que não acredita em Deus, que vive contrário à palavra de Deus, é fácil? É para isso que Deus te chamou, para ser igreja lá fora. Então a igreja é uma instituição orgânica. Segunda coisa, e talvez uma das coisas mais perigosas. Platão, um cara chamado Platão, ele inventou algo, ele filosoficamente, ele criou um conceito sobre dualismo. Ou seja, Platão agora começou a separar aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é celestial, daquilo que é secular. Então, quando nós vamos para a igreja no domingo, nós estamos indo para um lugar santo. E nós, pode pisar na igreja, entrar na igreja, a gente já nos tornamos espirituais. Não é verdade? É um negócio mágico. E nós vamos para um lugar santo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. É um lugar santo, porque aqui é um lugar santo. Os pastores, a igreja, os irmãos. Mas quando nós vamos para o nosso trabalho, nós imaginamos que o trabalho não é um lugar santo. O trabalho é um lugar secular. Então você já chega reclamando, atrasado, porque o trabalho é um castigo, que Adão, toda aquela história. E quantas pessoas dizem, puxa, se eu pegar Adão, se eu for pro céu e ver Adão na minha frente, velho, eu vou dar tanto nele, tanto. Como se o trabalho fosse um castigo, mas agora pasmem! Qual é a palavra usada para adoração no Antigo Testamento? É uma palavra chamada adová. Qual é a palavra usada para trabalho no Antigo Testamento? Adová. O teu trabalho é uma adoração a Deus. Você adora com todo o seu coração aqui e no teu trabalho. Você faz com todo o coração? Você faz como se fosse uma adoração a Deus? Eu gosto muito de um versículo de Paulo que fala o seguinte, cara, quer comais, quer bebais, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de... Porque a nossa adoração não é aqui no domingo, a nossa adoração é nosso trabalho na segunda, é com a nossa família na terça, é com os nossos amigos na quarta, é jogando o nosso futebol na quinta. Cara, adoração não é um momento específico, mas é um estilo de vida. Então o hebreu, ele pensa holisticamente. Ou seja, tudo é santo. Tudo é santo. Tudo é santo. Meu trabalho é santo. A minha família é santa. A minha esposa é santa. Em nome de Deus. Meu marido também é santo. Ou seja, tudo é santo. Não posso separar a igreja é santa, o meu trabalho. Não. O hebreu, ele pensa de uma maneira holística. Então a igreja não é uma instituição, não é um lugarzinho. A igreja são pessoas poderosas em Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa. Igreja, nós pensamos por membros. Porque a instituição tem membros. Nós devemos pensar assim, porque afinal de contas é a lei. A lei exige isso. Mas Jesus, ele estava interessado em arrebanhar membros? Jesus veio, olha, vocês serão os meus membros. E eu quero que vocês vão para o mundo, purem e serem. E ganhem muitos membros. Jesus falou isso? O que Jesus falou? Façam discípulos. Eu quero que você repita comigo isso. Diga assim, eu não sou um membro. Eu sou um discípulo. Você é um discípulo. Você é um discípulo de Cristo. E sabe qual é a função do discípulo? Ser parecido com o seu discipulador. Então, Jesus, ele não trouxe pessoas para vir para uma igrejinha, tipo, você vai estar abençoado.
Eu tenho certeza que o teu dízimo aqui, ele prospera muito mais. Jesus nunca foi a intenção de Jesus. Olha, cara, quer andar comigo? Você tem que ser meu discípulo. Você tem que fazer parte da igreja. Você quer fazer parte da igreja? Beleza. Eu vou te chamar. Eu vou te preparar. Eu vou te capacitar para mudar essa terra. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 15 diz o seguinte: e a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se tem uma instituição que é capaz de mudar a terra, que é capaz de mudar a violência, de mudar os vícios, de transformar tudo, essa instituição é a igreja. Quem é a igreja? Eu quero que você entenda que você foi chamado sim para mudar essa terra. Mas aonde eu começo? Na sua casa. No seu trabalho. Aonde você estiver, lá vai estar um pedaço do reino de Deus. A Bíblia diz também que nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós representamos um reino. Então, eu quero que você compreenda isso. E a minha mensagem, e a minha intenção essa noite era simplesmente essa, cara. Eu não quero vir aqui para falar para vocês, puxa, Jesus ama vocês. E é verdade, Jesus ama muito vocês. Mas eu quero instigar vocês a transformarem a terra. Eu quero instigar vocês a transformar Novo Hamburgo, cara. De boa, Novo Hamburgo precisa estar diferente. Precisa ser diferente. E eu imagino Deus aguardando com muita expectativa. Cara, quando que vai se levantar uma igreja que me representa? Quando que vai se levantar uma igreja que se coloca de pé e vai começar a transformar as cidades? Quando vai começar a se levantar uma igreja que não se conforma com o mundo do jeito que está, mas transforma, mas renova, mas muda? Deus está esperando essa igreja. Eu encontro essa igreja aqui. Essa igreja está aqui? Quem faz parte dessa igreja? E agora eu quero que vocês compreendam isso. Jesus disse que a autoridade dos céus, da terra, estavam na mão da igreja. Toda cidade que não foi transformada, que não está mudando para melhor, é porque a igreja está se tornando ausente. Vou repetir. Toda cidade que não está sendo transformada, que não está mudando para melhor, é porque a igreja está ausente. A cidade é o reflexo da sua igreja. O país é o reflexo da sua igreja. Mas não se preocupe. Deus está levantando um reino que vai virar conquista. Deus está levantando uma igreja que vai mudar as coisas. Deus está levantando uma igreja que vai fazer as coisas diferentes. Deus está levantando, Deus está restaurando a sua igreja. E sabe, eu consigo ver isso. Deus está restaurando a sua igreja. Deus está levantando uma igreja diferente. Deus está levantando homens de Deus com valores, com princípios do reino de Deus. Deus está transformando essa nação. Quantos creem nisso? Cara, eu acredito que Deus está transformando o Brasil, velho. Eu acredito que Deus está transformando Novo Hamburgo, está transformando Venâncio Aires, que é a minha cidade, porque estão se levantando igrejas sérias, igrejas que estão representando o reino, igrejas que estão gerando mudança de verdade. Amém? E cara, você faz parte disso. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Você faz parte dessa igreja que vai transformar tudo ao seu redor. Amém? Nunca vai ser fácil. Fácil não vai ser. Só que eu posso te garantir algo. Vai valer a pena.
vai valer a pena. Quando Deus me chamou para ser pastor, a primeira coisa que eu disse foi não. Tanta coisa boa para fazer, né? Tanta coisa legal para fazer, né? Pastor. Não. Tanta coisa divertida. Mas Deus, se quer me usar de alguma forma, quer que cumpra o teu propósito, eis-me aqui, porque eu quero ser útil para ti. Deus precisa de uma igreja de pessoas que se levantam e digam: Deus, eu quero ser útil para ti. Eu quero te ajudar. Eu quero implantar o teu reino. Eu quero transformar a minha família. Eu quero transformar o meu trabalho. Eu quero transformar a minha cidade. Eu quero transformar as coisas ao meu redor. Eu quero sim fazer parte da tua igreja. Que Deus possa encontrar em você alguém que vai transformar família, trabalho, escola, alguém que realmente leva o reino para fora. Amém? Peço que você feche seus olhos por um momento. Obrigado, papai, porque tens levantado uma geração diferente. Obrigado, papai, porque tu tens levantado uma igreja diferente. Obrigado, Deus, porque as coisas não vão ficar do jeito que estão, mas elas serão transformadas pela igreja. Elas serão restauradas pela igreja. Senhor, eu declaro que neste lugar se levanta uma igreja que crescerá, se expandirá e jamais terá fim, porque essa é a igreja que vai transformar a história dessa cidade. Senhor, eu declaro que se levanta nesse lugar homens e mulheres de Deus, que trarão o reino de Deus para os seus trabalhos, para a sua família, que trarão o reino de Deus aonde elas estiverem. Porque Deus, um pai corajoso, Ele forma filhos corajosos. Obrigado, Deus, porque a tua bondade, ela nunca tem fim. Obrigado, Deus, porque o teu amor nunca tem fim. E Deus, por causa do teu sacrifício, nós estamos aqui hoje. E Deus, que tu levante uma geração disposta a também se sacrificar, para que outros possam te conhecer, para que outros possam mudar de vida, para que outros possam, Deus, ter aquilo que nós temos. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse tempo ímpar na tua presença. Eu te agradeço, Deus, por cada pessoa aqui neste lugar, que a tua palavra possa gerar uma semente em cada coração. Que a tua palavra, Deus, possa germinar em cada coração. Que a tua palavra, Deus, possa trazer o propósito à existência. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é fiel. Ela nunca falhou e ela nunca vai falhar. E se levantará um reino que jamais terá fim. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.